Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a programação da rede União de Rádios, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Nós vamos falar sobre política, a política aqui do Rio de Janeiro, o debate que aconteceu na Bandeirante, registrando também só o seguinte: eu assisti um pouco do debate lá no Ceará, que eu vou, lógico, acompanhar as eleições lá no Ceará por causa do Ciro Gomes. Todo mundo sabe que eu voto em Ciro Gomes e acho que é uma oportunidade agora de ouro que o Ceará volta a ter, né, com o Ciro se candidatando a governador, vai tirar essa parte lá do Elmano e vai ter uma reestruturação no estado do Ceará. Isso é certo. Eu acho que se o povo do Ceará não, né, votar em Ciro Gomes e reeleger o Elmano, aí a gente pode falar assim, olha, irmão, acabou tudo, porque realmente o povo está afim de sofrer, que não tem uma explicação o povo não votar na mudança lá no Ceará em Ciro Gomes. Já aqui no Rio de Janeiro, eu também assisti o debate. Ah, isso que eu queria falar. Lá do Ceará foi a apresentadora, né, a âncora lá no debate da Bandeirante lá no Ceará. Horrorosa, despreparada, sabe? Errando bastante, insegura. Eu não sei como que a Band pôde ter colocado aquela âncora, aquela apresentadora que errou até no direito de resposta, ela errou gravemente para poder mediar um debate daquele tamanho ali envolvendo o atual governador do Ceará, que é o Eumano, e agora, né, o então agora também candidato Ciro Gomes. Aqui no Rio de Janeiro, a âncora do debate foi a Adriana Araújo, e tivemos lá no primeiro debate a ausência do Eduardo Paes, que fez muito bem em se ausentar. Fez muito bem em se ausentar. E tivemos as presenças do Antônio Garotinho, né? Lá também tivemos a presença do Douglas Ruas, do André Marinho e do Siri, que é candidato do PSOL. Então, tivemos esses 4 candidatos lá no debate da Rede Bandeirantes. Bom, o que nós podemos dizer é que o Eduardo Paes fez muito bem e está fazendo muito bem, e se nem for nos outros debates. Porque o grande adversário do Eduardo Paes, e mesmo que eu não goste dele, que eu não gosto do Garotinho, mas o grande adversário é o Garotinho. Né? Até para tentar dar um pouco de equilíbrio à eleição aqui no estado do Rio de Janeiro, porque seria um disparate muito grande. Muito grande. Você botar Eduardo Paes ao lado de candidatos inexperientes, inseguros, os caras, poxa, nunca tiveram um cargo majoritário, né? Aí, no cargo proporcional. Poxa, pelo amor de Deus, para você colocar essas pessoas como possíveis candidatos a ser governador do estado do Rio de Janeiro, sem nenhuma experiência, diante de uma pessoa como Eduardo Paes, porra, tá de sacanagem, né? Aí, Eduardo Paes, um cara que tem uma excelente administração na cidade do Rio de Janeiro como prefeito, é um político experiente, porra, vai ter que se submeter ainda mais ao joguinho, né? Ao joguinho que tá igual naquela época de Bolsonaro, com aquele padreco lá, aquele padre lá de Medigela. Então, ali você tem um jogo entre Douglas Ruas e esse André Marinho, que na hora eles se unem e começam a atacar o candidato. Então, quer dizer, é algo horroroso. É uma coisa que a gente fala assim, gente, nós tivemos, tanto para candidato como a governador e para presidente, grandes nomes, grandes caciques. Hoje nós temos essa pobreza toda. Mas isso é culpa do povo. Também não é culpa deles, porque se o povo rejeitasse essas coisas que estão aí, logicamente que teria que aparecer nomes melhores. Mas como o povo também, né, fica naquela de ao Deus dará, não se envolve, mas isso não vai adiantar, então é o que nós temos aí. Então, o primeiro debate ficou claro, isso na Bandeirante. Douglas Ruas, esse André Marinho, eu não quero. O Siri, eles não têm preparo para ser candidato. Eles só estão compondo a bancada, só compondo, mas não tem preparo para ser governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. O Garotinho tem, por mais que a gente discorde, já foi governador, né? Já teve seus problemas, mas, querendo ou não, está ali para poder chegar e seria legal a gente ver
um confronto só entre Garotinho e Eduardo Paes. Aí sim. Ah, mas eles vão falar, não, mas dos que estão ali, são os dois melhores. Então você vai ter um confronto, você vai ver ali o bicho pegar fogo, né? A cobra vai fumar ali entre os dois. Agora o restante, pô, é só para cumprir tabela. E isso é uma falta de respeito. Aí a apresentadora, a Adriana Araújo, falou, não, porque a ausência do candidato Eduardo Paes é uma falta de respeito com o público. Não é uma falta de respeito com o público. A falta de respeito da própria Bandeirante em chamar essas pessoas para irem ao debate. Tem que fazer igual a Globo faz. Você pega ali os melhores avaliados, os que estão melhores em pesquisas, e ó, vão ser esse, e tá bom. No mínimo teria que ser só três. Douglas, Eduardo e Garotinho. Daí para lá, pronto. Não tem mais que ter mais ninguém. Para ficar falando bobagem, para se esquivar, para ficar, sabe? Não, não tem proposta de governo. Então chega. E o primeiro debate foi o que a gente imaginou. O Garotinho muito esperto, muito malandro, né? Fazendo as suas provocações, matando no peito, o que os adversários falavam. Aí os caras se complicavam sem o Eduardo Paes. Ele foi o dono do debate. O dono do debate foi o Garotinho, lógico. E quando ele fala lá que o candidato lá do Flávio Bolsonaro, que é o Douglas Ruas, quando o Flávio era atacado pelos adversários, o Douglas não tinha condições de defendê-lo. E vai defender como, gente? Vai defender como? O PL está todo afundado em escândalos. Não tem como, entendeu? O Douglas não conseguiu defender o ex-governador Cláudio Castro. O Douglas não conseguiu defender o ex-presidente da Arlerj, o Rodrigo Bacelar. Não tem condições, pô. Os caras estão metidos em parada errada. E eu não sei como, mas ele tentou botar a cara ali pelo PL. O PL tinha que chegar e falar, olha, nós não temos candidato também não. Vamos ficar neutro. Tinha que ter vergonha na cara, né? Porque sabe, mas é aquele porém. Ah, nós temos uma bolha. Então acredita-se nessa bolha. Né? Essa bolha cega, fanática. Então vamos botar o nosso candidato. E aí botou o Douglas lá sem experiência de nada, né? Inseguro, o cara totalmente. Cara, eu fiquei olhando assim e falo, gente, como que nós empobrecemos com relação até à política, em todos os âmbitos, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e também no âmbito federal, empobrecemos, pô. Empobrecemos. Estamos aí, ó, Lula e Flávio. Aí Zema, isso na questão federal. Aí Zema, Caiado, porra, tá de sacanagem. Caiado novamente, entendeu? Zema, fica difícil. Você fala assim, porra, vou votar em quem? Nós não temos, assim, uma terceira via. Quem seria a terceira via? É uma tragédia, pô, é uma tragédia, entendeu? Aí você fica, é uma sinuca de bico. Nós temos que escolher entre o menos ruim e, sei lá, o pior, sei lá, entendeu? Porque é uma tragédia. O que fizeram esse ano com as eleições, isso já vem acontecendo desde 2018, mas esse ano foi uma sacanagem com os eleitores, pô. Os nomes que estão aí, né? Tirando lá o Ceará, lógico que o Ciro Gomes, e aqui o Rio, ainda bem que ainda tem o Eduardo Paes. Mas mesmo assim fala, pô, poderia ter outros candidatos, né? Ali como aparecendo como opções. Mas você vai fazer o quê? Entendeu? E quando você vai ver o debate, essa tragédia toda que a gente viu. Então, a gente viu um joguinho fraco com esse candidato Douglas Ruas, com o André Marinho. André Marinho horroroso, gente, horroroso. Meu Deus do céu. Como que você vai assistir? Ele não tem nem segurança ao falar, ele não sabe nem o que ele está falando direito. Ele não conhece, não tem nem proposta. O que é o Rio de Janeiro, gente? Olha, eu fico olhando e falei, meu Deus, o cara não sabe nem o que é o Rio de Janeiro. Quem vai arriscar botar o Rio de Janeiro na mão de uma gente dessa, né? Do Douglas, quem vai. Não tem como você colocar. Se você botar o Douglas lá, a mesma estrutura que estava é o que vai continuar no estado do Rio de Janeiro. E aí depois não tem como chorar. A bolha, até tudo bem, que a bolha é cega, né? A bolha bolsonarista ela é cega. Então, para ela se está ferrando ou não, não importa. Não importa. Tem que ser aquilo que eles pensam. São fanáticos. Fanáticos eles não conseguem chegar e analisar. Agora, o restante, né, mesmo que não estiver no campo progressista,
é obrigatório, tem que analisar o que estão nos dando aí. Não é nem apresentando, é o que estão nos dando. Porque a gente não escolhe. A gente é obrigado a votar e a gente é obrigado a votar nos candidatos que eles nos dão, porque não é a gente que escolhe. Entendeu? E quando nos dão essa tragédia toda que está aí. Então, e o Rio de Janeiro não pode passar mais 4 anos nessa tragédia que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Nesse atraso todo, entendeu? A educação, pô, é uma das piores que se tem no Brasil. Então, quer dizer, a gente, infelizmente, lamenta, né? Eu vi o primeiro debate, e horroroso, mas acho que Eduardo Paz está certíssimo em não aparecer, porque vão, ao invés de chegar ali e falar sobre a questão de proposta para o Estado do Rio, vão ficar ali fazendo denúncias, aquelas coisas todas que a gente sabe, e o Garotinho, ele nessa parte, ele é um mestre disso daí, né? Fazer denúncias, tentar trazer coisas que de repente também não são verdades, e aí parece que se torna verdade, e nisso ele é um mestre. Mas no primeiro debate da Bandeirantes, com a ausência do Eduardo Paes, o que, né, no caso ali salvou, o que conseguiu ganhar o debate foi Antônio Garotinho. Mas eu acho que a população do Rio de Janeiro, do Estado, precisa melhorar a sua compreensão política e para que nas próximas eleições nós tenhamos candidatos que sejam dignos da população, que estejam à altura para representar o nosso Rio de Janeiro e administrar o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.